Vamos para a questão número 5 da primeira lista, princípio fundamental da contagem, que diz: Lídia, Mara e Carlos estão disputando o primeiro, o segundo e o terceiro lugar de um torneio de paciência. De quantas maneiras poderão ser montados o pódio desse campeonato? Construa o diagrama de árvores. Então vamos lá, questão número 5. Então, nessa questão, ele disse que Lídia, Mara e Carlos estão disputando um torneio de paciência. Ele quer saber de quantas maneiras eu posso montar o pódio desse campeonato. Pensa comigo aqui. Primeira posição, segunda posição, terceira posição. Aí eu te faço uma pergunta. Quantas pessoas querem ganhar esse torneio? As três, né? A Lídia, a Mara e o Carlos. Então, simplesmente escreva que eu tenho 3 possibilidades para a primeira posição do torneio. Mas, se a Lídia ficar em primeiro lugar, ninguém tira a Lídia da primeira posição. Quantas pessoas vão disputar a segunda posição do torneio? A Mara e o Carlos. Então, eu tenho 2 possibilidades, Mara e Carlos disputando a segunda posição. Então, 2 possibilidades. Espera aí, se o Carlos ficar na segunda posição, sobrará a Mara para a terceira posição. A Mara é uma única possibilidade para a terceira posição. Então, o raciocínio é bem simples. 3 pessoas disputam a primeira posição e, se uma delas ficou na primeira, 2 pessoas como possibilidades para a segunda posição e, se o Carlos ficou na segunda, apenas uma única pessoa para a terceira posição. Então, 3 possibilidades para a primeira e 2 para a segunda e uma possibilidade para a terceira posição. Pelo princípio fundamental da contagem, esse I na matemática é multiplicação, por isso é chamado princípio multiplicativo. Você vai fazer 3 vezes 2 vezes 1, 6. São 6 maneiras diferentes de formar o pódio dos 3 primeiros colocados, com Lídia, Mara e Carlos. Só que o exercício não termina aqui, ele pede para formar o diagrama de árvores. O que é o diagrama de árvore? Dá uma olhadinha aqui. Lídia, letra L, Lídia, vai ficar na primeira posição? Então pode ficar na segunda posição Mara e na terceira posição o Carlos. Então essa é a maneira de formar o pódio. Mas espera aí, a Lídia pode ficar na primeira posição, como eu já coloquei? Pode. Mas quem disse que o Carlos não pode ficar na segunda posição? E a Mara na terceira posição. Tá vendo? Eu estou formando ramificações como uma árvore, por isso que é chamado diagrama de árvore. Mas espera aí. Quem disse que a Lídia que tem que ficar na primeira posição? Pode ser a Mara, não pode? A vencedora do torneio pode ser a Mara. E aí? A Lídia pode ficar na segunda posição e o Carlos na terceira. Não, espera aí. Eu posso colocar a Mara na primeira posição? Sim, posso. Mas poderia ficar na segunda posição o Carlos. E na terceira posição a Lídia. Olha aí, eu já tenho mais 2 possibilidades de classificar os meninos nesse torneio. Mas espera aí, o Carlos pode ficar na primeira posição e é a mesma coisa. Se o Carlos está na primeira posição, eu posso ter a Lídia na segunda e a Mara na terceira posição, não é isso? Mas se o Carlos está na primeira, eu posso ter a Mara na segunda posição e a Lídia na terceira. Veja que ao todo eu tenho 1,
2, 3, 4, 5, 6 maneiras de classificar os meninos nesse torneio. E eu não fiz o exercício usando o cálculo do princípio fundamental da contagem. Eu achei a resposta 6 possibilidades diferentes de classificar os meninos usando o diagrama de árvore. Como eu tenho apenas 6 maneiras de classificar os meninos, vocês podem até achar fácil, bem tranquilo usar o diagrama de árvores, tá? O problema é quando a resposta dá na casa das centenas, né? Aí é complicado você ficar fazendo centenas de ramificações como essa. Esse daqui é um exemplo para você saber o que é diagrama de árvore, e o diagrama de árvore permite que você entenda melhor o resultado do seu cálculo. Para esse exercício vale muito a pena. Questão número 5.